Pronto. Então vamos lá, as nossas perguntas, né? Então hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar aqui com a Marina Persson, que é diretora, apresentadora e atriz. Na televisão trabalhou por 18 anos na saudosa MTV Brasil e por 4 anos. Saudosa MTV. Oh, meu Deus, que saudades. E por 4 anos na TV Cultura, além de ter apresentado programas no Canal Brasil, Arte 1 e Band. No cinema, dirigiu o curta Almoço Executivo, o documentário Persson e o longa-metragem de ficção Califórnia, que eu sou super fã, é muito bonitinho. Como atriz, foi protagonista ao lado de João Miguel do longa-metragem Canção da Volta, dirigido por Gustavo Rosa de Moura, também conhecido como Teu Companheiro. É. Como diretora de TV, está em cartaz com a série documental Rompendo o Silêncio, da HBO. Essa ainda não vi, vou procurar para ver. Não. Também produziu longa-metragem Ela e Eu, uma coprodução da Miragem Filmes e Fox Brasil. Atualmente apresenta o programa Cine Drops na Rádio Eldorado, que eu adoro quando eu estou no carro e calha de eu conseguir escutar. Ao lado de Gustavo Rosa de Moura, dirige e apresenta o nosso podcast de cinema e também tem o nosso curso de cinema, né? Que Exatamente. a gente vai falar sobre ele aqui daqui a pouco. Então, primeiro eu queria agradecer muito a tua presença e por topar essa parceria com a gente, participar do Talk, mais do que isso, ser nossa parceira do Clube Roupateca, né? Que é um clube de vantagens, benefícios e conteúdo para a nossa comunidade roupateca. E uma coisa muito legal do clube é que ele nos possibilita trazer para perto pessoas que a gente admira, que não necessariamente estão atuando com moda especificamente, mas com um lifestyle, representam coisas que a Roupateca também gosta e acaba se posicionando e se propõe, né? Então, quando a gente soube que a Marina estava planejando um curso sobre mulheres diretoras no cinema, a gente pensou que, bom, temos um match, né? Total. Enfim, então as assinantes da Roupateca e do Clube Roupateca ganham 30% de desconto para quem quiser fazer esse curso. A gente vai falar mais sobre isso aqui ao longo do nosso talk. Depois a gente vai mandar aqui o link para a inscrição e depois a gente vai mandar por e-mail também para todo mundo que se inscreveu esse material. E acho que a gente já pode ir para a primeira pergunta, que na verdade ela é uma pergunta que ela é bem ampla, porque a tua trajetória ela é uma trajetória bonita, ela tem um fio condutor, mas ela é super diversa, né? E a nossa comunidade adora saber como as pessoas chegaram onde elas estão, né? Nossa, é inesperada, na verdade, né, a minha trajetória, porque eu não... Sim, claro, eu hoje sou conhecida, né, pelo trabalho que eu fiz na MTV durante 18 anos que eu fiquei lá, mas eu, na verdade, estudei para fazer outra coisa. Meu plano era fazer outra coisa. Eu fiz faculdade de cinema, né, eu estudei 4 anos, na verdade um pouco mais, porque aquela coisa sempre fica uma matéria pendurada, é a outra, mas eu fiz cinema na USP e... Quando eu me formei, o que eu queria era fazer cinema, dirigir, eu queria fazer fotografia, então eram coisas que me fascinavam, assim, né? Como é que... Eu também queria ser atriz, mas eu achava que eu deveria ser diretora, porque eu queria contar minhas histórias também, né? Eu achava que o trabalho do ator, para mim, naquele momento, não ia ser suficiente, além de ser muito difícil, né? Porque até como eu tive... o exemplo do teatro dos meus pais, quando eu era criança, que eu via que a vida de ator era muito sofrida também, né? E o ator é um bicho muito resiliente, né, gente? Muito resistente, assim, porque o que eu taxa de não que um ator recebe na vida, de testes, de trabalhos que não tem e tal. Então, acho que tudo isso fez com que eu falasse, não, gente, eu preciso ter um pouco mais de comando, senão vou ser um ser muito... sei lá, eu achava que eu não ia ser feliz se eu não conseguisse também contar as minhas próprias histórias, né?
Sim. Mas eu era muito tímida ao mesmo tempo. Então, trabalhar na MTV para mim foi uma coisa assim, foi um trabalho, sabe? Um trabalho assim que eu tive que estudar, de fazer fonoaudiologia, tive que me olhar muito, me assistir muito na TV para conseguir fazer algo que eu gostasse, né? Mas rapidamente, então, eu saí da faculdade de cinema, querendo ser diretora e fotógrafa, mas foi numa época que é até um pouco parecida com o que é hoje no Brasil, né? A cultura muito desacreditada, desvalorizada, muito difícil para os artistas, muito difícil para os filmes. Que Então, ano foi que uma era, mais ou época. menos? Eu saí em 92, eu acho, 93. Eu 90. comecei a trabalhar no civil em 93. E, vamos lembrar, Collor foi eleito em 90. A gente teve confisco do dinheiro de todo mundo, né? A gente teve o plano Collor, a gente teve o fim da Embrafilme, tudo isso no mesmo período ali. E nessa época eu já trabalhava em filmes, eu já tinha feito algumas coisas como assistente de direção, como assistente de câmera, era aquilo que eu já me sentia inserida no mercado. Só que foi um mercado que implodiu, né? Um mercado que acabou, né? A gente tinha, na época, acho que em São Paulo, sei lá, 40 filmes sendo feitos por ano, uma coisa assim, foi disso para zero, né? Na verdade, se você pegar Brasil, esse número era até mais alto, era, sei lá, perto de 200 e poucos filmes feitos por ano. Foi disso para zero da noite para o dia. Então, muitos profissionais se viram na mesma situação que eu, inclusive gente que estava até mais estabelecida. E aí o que aconteceu foi que muita gente da minha geração foi para a publicidade, foi trabalhar em filmes publicitários, né? Pessoas que foram dirigir, fazer câmera, fazer fotografia, fazer direção de arte, montar tudo. E tem gente que foi mudar de profissão totalmente, falou, não, isso aqui não dá mais, cinema não tem. Eu tenho uma amiga minha que estava na mesma sala que eu, né, na mesma turma, ela foi ser escritora de livros infantis, por exemplo, foi totalmente diferente. E aí, só que nesse mesmo período, eu tinha feito um filme com a Cris Couto. A Cris Couto, nessa época, era apresentadora de um programa chamado Cine MTV, que era o programa de cinema da MTV. Mas E a Cris, já existia MTV no Brasil? a MTV chegou em 90. Ah, sim. Era 93 foi quando eu fui trabalhar Ah, lá. tá. Uhum. Então, a MTV chegou no Brasil e foi uma coisa, foi um frisson. Assim, todo mundo queria ter MTV, trabalhar na MTV, conhecer os VJs da MTV. Era uma revolução a TV. Quando a TV MTV chegou no Brasil, ela chegou assim com um modo de fazer TV e de exibir TV também, né? Enfim, os programas, as coisas que eram exibidas ali, gente, virou a TV de cabeça para baixo, entendeu? Porque era uma TV feita por jovens, para jovens, né? E tinha essa coisa horizontal, assim, não só era feita por jovens, e jovens eu digo assim, gente de 20 anos, como a linguagem era revolucionária, porque as pessoas iam lá e elas conversavam com a audiência, as pessoas chegavam, falavam palavrão, elas erravam, elas se mexiam, elas saíam, sabe, a TV até então era aquela coisa muito presa, entendeu? Engessada, era assim, você tinha que falar direito na televisão, não podia errar, tinha que dar informação, aí tinha aquela coisa, né, aquele modelo Globo, assim, de telejornalismo, ou de mesmo dos programas, assim, que ou era ficção, ou um programa de humor, ou era jornalismo, sabe? Não tinha uma coisa, sabe, de você bater um papo com a audiência, entendeu? Ou até tinha, acho que o TV Mulher, por exemplo, era um programa que talvez tinha um pouco disso, mas ainda assim era muito duro, era muito direitinho, formal, sabe? Uhum. Aí a MTV chegou a isso, gente, com o pessoal dando risada, falando palavrão, errando, e trazendo a cultura jovem, né? Trazendo os videoclipes. Eu, quando eu era adolescente, que eu era louca por música, eu tinha que gravar a fita VHS, porque assim, os programas que tinham eram os programas assim, sábado à tarde só, um programa,
E se eu saísse de casa, né, esse único horário que tinha esse único programa, eu perdia. Então eu deixava aquele negócio de videocassete gravando, sabe, assim, para ver depois. E aí você nunca sabia se o seu videoclipe que você queria ia passar. Era uma perrengue você conseguir assistir videoclipe, você ver o seu artista favorito na TV. Então, também tinha isso, né? Você falava, meu, vai ter música. Não era 24 horas por dia, mas assim, vai ter música o dia inteiro, entendeu? Né? A MTV nessa época era tão assim que só ficava no ar, sei lá, das 10 da manhã até a meia-noite. E depois é que passou a ser 24 horas. Mas, gente, Passavam era uns clipes de madrugada, né? doido. Eu lembro. Hã? Passavam uns clipes de madrugada, né? Isso quando a TV passou a ser 24 horas, mas até quando eu entrei não era ainda. Mas mesmo assim, quando mesmo esse período durante o dia, foi muito revolucionário, né? E era meio assim, falava, gente, né, saímos do perrengue, entendeu? Nós que éramos jovens e loucos por rock, por música, a gente falava assim, olha só, gente, agora é o dia inteiro videoclipe. E aí isso aconteceu muito, né? Isso aconteceu até o final da MTV. As pessoas que gostavam da MTV, né, sobretudo, principalmente os jovens, chegavam em casa, ligavam a MTV e a MTV virava tipo um rádio, né? Isso, deixava ligado o dia inteiro. Aí passava de um VJ para o outro, do Zeca para a Astrid, da Astrid para Maria Paula para a Cuca, da Cuca para o Gastão, Gastão para não sei quem, e assim ia o dia inteiro, entendeu? Então, era aquele negócio que assim. Eu era fã da MTV demais antes de trabalhar lá. Demais, assim. Eu era muito fã justamente da pessoa que me contratou, que dificultou um pouco a minha chegada. Não dificultou, estou brincando, mas assim, porque o que aconteceu? Eu era muito fã do Zeca Camargo, muito fã. Uhum. O Zeca, para mim, apresentava tudo que eu achava que tinha de mais incrível numa pessoa, né? Ele era lindo, ele sabia de música, ele apresentava o jornalismo, apresentava as notícias mais importantes, o negócio e tal. E acontecia, as pessoas às vezes não sabem muito bem disso, mas o Zeca também era diretor do jornalismo, ele não era só apresentador, né? Porque o Zeca foi contratado para ser o chefe de redação do jornalismo da MTV, que era MTV no ar, o Cine MTV, tinha uma série de outros programas que eram jornalísticos. E aí tinha um outro departamento, que era o departamento musical, que eram os programas de videoclipe. Uhum. Então tinha essa divisão. Então o Cine MTV fazia parte do jornalismo. Então era o Zeca que era o chefe que iria me contratar ou não, né? Então, o que aconteceu? Eu encontrei a Cris Couto uma vez, por acaso, numa festa, e falei, Cris... tinha conhecido ela, né, no filme, que ela era atriz e eu era assistente de direção. Falei, Cris, pelo amor de Deus, eu preciso pagar aluguel, estou desempregada. Eu tinha vários filmes que eu ia fazer que foram cancelados. Plano Collor, não tenho dinheiro no Brasil, foi tudo recolhido, entendeu? Fim da Embrafilme, não tem mais cinema no Brasil, acabou, morreu. E aí a Cris falou, não, cara, calma, tem uma vaga lá de assistente de produção, não sei se você vai querer e tal. Eu falei, meu, quero, mas amanhã. E aí eu falei, então toma o telefone aqui. Telefone, né, gente? Não tinha e-mail, essas coisas. Telefone. Você liga para o currículo, levar o currículo impresso? Tinha que fazer isso? Eu tinha 3 trabalhos na minha vida. Ela não falou de currículo. A gente vira tão assim que nem isso tinha. Então, liga, marca de você conversar com o Zeca. Eu falei, com o Zeca? Zeca quem? Zeca Camargo? Zeca Camargo. Eu falei, Zeca Camargo vai me entrevistar. Vai. Putz. Falei, ferrou, né? Não, ferrou. Já comecei a ficar nervosa na hora que ela me deu o telefone. E aí, só que assim, a necessidade, né? Superou o meu medo. Falei, bom, vamos lá. Liguei para o Zeca. Falei, Zeca Camargo, sou eu, então. O Cris Couto me falou para te ligar e tal, isso aqui. Meu nome é Marina, eu preciso ir aí e tal, isso aqui. Vamos marcar. Aí ele marcou uma hora, um dia. Fui lá, tremendo, sim, tremendo. Não sabia fazer nada na televisão, nunca não sabia. Gente, eu não sabia nada. Aí... na porta, né, encontrei um amigo meu que tinha feito cinema comigo, o Vitor, que o Vitor falou assim, ai, boba, deixa de ser boba, se eles perguntar se sabe editar, fala que você sabe aprender rapidinho. E ainda fui com isso, falei, gente, eu não sei nem nada, como é que eu vou fazer? Não sei nem o que é uma fita beta, não sabia mesmo, fita beta, uma fita D2, não sabia nada. E aí ele falou, mente. Eu falei, como é que eu vou mentir, gente? Eu não sei nem mentir. Ainda fui com esse nervoso, eu falei, vou ter que mentir, foi um horror.
Bom, minha sorte é que o Zeca fala mais que qualquer pessoa. Ele fala mais que a boca até hoje. E ele falou mais do que qualquer coisa naquela entrevista. E ele me perguntou algumas coisas assim, sei lá, fala inglês. Aí me fez, assim, 2 perguntas sobre cinema que eu soube responder. Cara, que eu soube responder não, que eu só falei, aham. E aí ele falou, a gente te liga. E achei que não ia ligar nunca, né? Mas, para minha sorte, daí ele ligou e eu comecei a trabalhar lá logo depois do Carnaval, de 93. Na minha cabeça, eu ia fazer o quê? Eu ia ficar lá 1 ano, 1 ano e meio. Falei, não, 1 ano e meio. Vai dar certo, o cinema brasileiro vai se reerguer e eu vou voltar para o meu plano original, que era fazer cinema. Bom, fiquei 1, fiquei 2, fiquei 3, fiquei 18. Mas, o que aconteceu? Nessa época eu era só produtora. Quer dizer, só é ótimo, né? Porque eu fazia de tudo, né? Um produtor na MTV nessa época tinha que agendar a entrevista, né? Então, fazer um trabalho de produção, tinha que editar a entrevista depois que estava feita, tinha que tirar o xerox dos textos para entrar no estúdio, gravar no estúdio com um apresentador, editar as matérias, depois mandar a fita lá para, enfim, para a central, né, de exibição. Enfim, fazia de tudo, entendeu? Era uma coisa que você fazia o trabalho de estagiário, do redator, do produtor, do diretor, era um negócio que todo mundo era meio fluido, assim, todo mundo fazia de tudo. Então, foi uma baita de uma escola ao mesmo tempo, sabe? Uhum. E aí, quando a Cris Couto, que era apresentadora, ficou grávida, foi que eu fiz o teste para para apresentar também. Só que eu era péssima apresentadora, gente. Sério, era péssima. Não estou falando assim. Mas você tinha feito o curso de atriz? Eu tinha feito pouquíssima coisa amadora, mas eu era muito tímida e muito travada. E eu morria de medo de câmera, de tudo e tal. Mas eu tinha muita vontade ao mesmo tempo, né? E eu admirava aqueles VJs, eu achava tipo o máximo ser VJ da MTV. Poxa, eram os caras que com quem eu dava risada, que falavam de igual para igual. Eram os caras, sabe, que eu admirava, que eu achava lindos, que eu achava muito descolados, que vestiam aquelas roupas incríveis e não sei o que, nanana. Então eu falei, cara, deixa eu ver se eu consigo me esforçar aqui. E a minha sorte é que eles queriam também que eu fizesse. Por quê? A MTV sempre teve essa filosofia de que o apresentador ele não pode ser só um mero reprodutor de informação que alguém vai lá e passa, entendeu? Uhum. Que alguém vai lá e escreve. Eles queriam as pessoas que também conheciam o assunto. Caso do Zeca Camargo, por exemplo. Caso de muitos VJs que a gente viu, inclusive naquela primeira geração. O Fábio Massari, um bom exemplo. O Gastão, um bom exemplo. Eram pessoas que tinham afinidade, conhecimento, envolvimento real com o universo sobre o qual eles falavam. E aí, a própria Soninha, a Soninha era redatora antes de apresentar. Quem mais? Depois de mim teve a Sara Oliveira, teve a Luísa Micheletti, enfim, várias pessoas, a Penélope. A Penélope trabalhava no departamento de relações artísticas, então também era uma pessoa que já estava ali atrás das câmeras que foi para frente. Então, isso era uma filosofia da MTV. Então, foi nessa onda aí que eu consegui fazer daí fono, melhorar tudo, né? Assim, inclusive a minha timidez. E fui me encontrando, né? Eu fui me encontrando, falando, poxa, então assim, sou tímida, como é que eu faço para superar essa minha timidez, né? Como é que eu quebro essa barreira? E eu fui aos poucos, assim, eu fui ganhando confiança, fui fazendo muita coisa. Eu ficava o dia inteiro na MTV uma época, o dia inteiro, assim, no ar. Eu ficava entrando em programas de todo mundo para fazer chamada para outros programas. Eu fazia intervenções, eu levava uma matéria, eu era chamada para fazer um comentário de alguma coisa. E assim eu fui pegando jeito, né? Fazendo ao vivo, muito ao vivo. Isso aí não tem como você não aprender, porque daí é uma adrenalina, um troço que, enfim, é inexplicável, assim. A melhor escola para um apresentador é você entrar ao vivo, porque não tem volta, não tem, errei, vamos fazer de novo. Não tem, entendeu? Tem, às vezes, negócio que... às vezes acontece assim, a matéria não está no ponto, quebrou a fita, ninguém está achando a fita, sei lá o que aconteceu, deu problema, você fica aí, enrola aí, que é com você agora, você vai ter que ficar no ar até... Cara, aí você se vira, é incrível, né? Como você tira, não sei de onde, sei lá, uma habilidade ali para ficar
falando abobrinha no ar até entrar a fita certa. MTV, tu focou só na MTV, não conseguiu ter nenhum outro projeto paralelo, desenvolver algum filme, alguma outra coisa para além da MTV, até porque imagino que a maré não estava muito para peixe, né? Mas eu consegui, sabia? Mesmo assim, depois de alguns anos na MTV, eu acho que em 96 eu fiz um curta-metragem, porque eu nunca desisti, nunca tinha, sabe, jogado a toalha do cinema. Falei, não, vou desistir. Não, sempre era uma coisa que, inclusive, era fonte de angústia, assim, sabe? Eu preciso fazer cinema, eu preciso fazer filmes, porque senão eu não vou ser feliz na minha vida. Eu tinha esse negócio. Uhum. E aí eu fiz um curta que foi também um prêmio-estímulo, que era um programa de fomento ao cinema da Prefeitura de São Paulo, e era um curta de ficção. Um curta que daí eu coloquei todos os meus amigos, né? Aí coloquei o Zeca Camargo, a Astrid, o Cazé, a Cris Couto, enfim, consegui montar um baita elenco, né, para um filme que não tinha dinheiro nenhum. Uhum. E esse foi um curta-metragem. E em seguida eu fiz um documentário, que é um documentário sobre meu pai. É um documentário chamado Person, que, enfim, que está aí. Ele é um documentário que roda direto no Canal Brasil, na TV Cultura, no Canal Curta. Tem bastante... É um filme que passa bastante até. E então esse eu consegui também fazer junto com a MTV. E já comecei a escrever o roteiro do Califórnia. Esse é um filme que eu fiquei durante muito tempo pensando que seria o roteiro, me encontrando com umas amigas minhas que a gente, enfim, a gente tinha muita vontade de falar sobre isso, sabe? Falar sobre a nossa adolescência, né? De como foi ser um adolescente em São Paulo naqueles anos 80, né? Uma São Paulo, na verdade, um Brasil que estava se reabrindo politicamente, né? Com a redemocratização do Brasil, com as diretas já. E, sobretudo, isso era muito importante para mim, de falar sobre a minha geração como mulher, né? Do ponto de vista feminino, como era começar a vida sexual junto com a descoberta de uma doença fatal, uma doença horrível, que estava ligada ao amor e ao sexo, né? Que foi a epidemia do HIV. Então, a pandemia, não, né? A gente nem usa essa palavra, mas pensando bem, o HIV foi uma pandemia, porque foi mundial, enfim, e é isso, está aí até hoje no mundo todo, infelizmente. Apesar de que já tem muitas coisas para mitigar, né, os efeitos, mas já não basta a culpa cristã, a moral e os costumes, ainda vem mais um fantasminha na vida sexual que foi a HIV, né? Imagina, você nunca transou na vida, você é uma jovem, né, ou um jovem também, porque todo mundo passou por isso, e você vai transar pela primeira vez e tem esse fantasma de um vírus que mata rápido. A gente via as pessoas ficando magérrimas e cheias de coisas, assim, muito rapidamente, entendeu? E com vergonha, porque era uma doença que tinha essa coisa desse erro, né? Esse preconceito com o HIV, que era um vírus muito associado à promiscuidade, enfim, umas bobagens, as pessoas, enfim, falavam que era câncer gay, um monte de besteira, né? Que a gente engoliu, teve que engolir, e também com uma coisa de pouco conhecimento. Aliás, isso é parecido também com hoje, né? Exato. Falta de conhecimento, as pessoas não acreditavam que o HIV só era transmitido, que não se transmitia por ar, por exemplo, que era só por sangue ou por relação sexual, entendeu? As pessoas acreditavam que podia pegar no ar, então, imagina, morria uma pessoa de AIDS, ninguém ia no enterro, ou ficavam com medo dos parentes daquela pessoa. Uma coisa horrível, muito preconceito infundado, falta de conhecimento mesmo, né? Até curioso, né? Porque assim, coisas bem parecidas, né, gente? Vamos falar que a mas gente... assim, vamos lá, né? Falta de conhecimento no início dos anos 90, final dos anos 80, onde de fato a informação ficava na mão de poucos, é um pouco diferente do que a gente vive hoje, porque a gente tem essa falsa sensação de que com a internet o conhecimento está acessível a todos, né?
Agora o problema são as fake news e o tipo de informação que a pessoa consome também, né? Eu acho que é isso, assim, a gente vive um tempo, na verdade, aqui no Brasil, a gente está vivendo essa grande crise do conhecimento, né? Da não valorização do que é conhecimento. Então, tudo que está relacionado a conhecimento é desvalorizado, é desacreditado por esse governo. Então, seja a ciência, seja a cultura, seja pesquisa, né? Enfim, parece esse governo e o modo operandi deles é isso, assim, é criar uma realidade paralela própria, desacreditar e todos os meios de informação, a imprensa, né, as pessoas que fazem de fato com que a informação informação, tô falando assim, informação quer dizer o quê? Que é uma coisa que existe, é um fato e foi comprovado e já está sendo falado. Que a informação que é veiculada pela imprensa que é idônea, que ela seja desacreditada. Então, é isso, a gente está vivendo uma grande crise de conhecimento. É uma pena. É uma grande pena. Bom, e então depois dos teus anos de MTV, você já tinha uma carreira como apresentadora consolidada e uma vez que a emissora acabou tomando outros rumos, você logo se recolocou em outras emissoras ou você buscou então essa retomada da vida de atriz e diretora? Então, como eu falei, né, eu nunca abandonei assim a ideia do cinema. E o tempo todo que eu estava na MTV, eu ficava meio me enganando, falando, não, eu vou conseguir fazer as duas coisas. Eu vou conseguir fazer cinema, eu vou conseguir continuar na televisão. Mas a verdade é que, assim, a TV, por mais que a carga horária, já no final, nos últimos anos, eu tinha conseguido conquistar uma condição muito boa, que era de gravar menos, né? Porque eu parti de uma história que eu ficava todos os dias no ar e muitas vezes ao vivo. Quando a gente virou para o ao vivo, que foi começo dos anos 2000, eu passava o dia inteiro lá, assim, inteiro mesmo, assim, à disposição dos programas ao vivo. Então eu passei disso e programa ao vivo é diferente de você sei lá, de você ter uma coisa que você vai para um trabalho que você tem que fazer, por exemplo, reportagem ou edição ou redação. O programa ao vivo é uma coisa que demanda muito de você, é uma baita responsabilidade, sabe? Você vai falar um negócio que tem que estar checado, que tem que estar correto, e que você tem que estar muito alerta, porque qualquer coisa pode acontecer quando o programa está ao vivo. Você tem que estar esperto, entendeu? É isso, a fita não pode não entrar, não sei o que pode acontecer. Algum vídeo pode faltar e te chamarem para você ir lá. Então, é uma coisa que é ótimo, mas é um pouco estressante ao mesmo tempo, né? Então, eu passei disso, de fazer coisa ao vivo, não sei o que, para, no final, conseguir falar, gente, vamos gravar uma vez por semana só, ou duas, tá? Então, eu venho na MTV, o que era uma coisa extra, hiper, ultra confortável. Porém, mesmo assim, eu tinha muita dificuldade de conseguir fazer, de ter a dedicação necessária para levantar a produção de um longa-metragem. Porque um longa-metragem, quando você vai fazer um longa-metragem, é isso, é uma dedicação 100%, 6 dias por semana, no mínimo, entendeu? Não tem como. É muita coisa que você tem que dar conta. Porque você, imagina, o roteiro de um filme, só o roteiro em si de um filme é uma coisa que você tem que trabalhar muito nele, até ele ficar bom num ponto que você fala, isso aqui está filmável, isso é ótimo, isso aqui vamos conseguir fazer. Depois disso, você tem que conseguir levantar, bom, dinheiro, né? Isso aí é a parte mais difícil, chata para uma mulher, mais difícil do que para homem, isso não tem dúvida nenhuma, a gente vai falar sobre isso no curso, é mais difícil, sim, inegável. Isso você pode conversar com qualquer cineasta brasileira, mulher, e elas vão te falar a mesma coisa. Por que é tão difícil para as mulheres conseguirem financiamento para seus filmes? No Brasil, na França, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, tá? Isso está mudando agora, aos poucos, a gente tem sinais de que as coisas vão melhorar, mas ainda assim, muito distante de uma situação ideal. Então, eu falei, olha,
eu preciso realmente focar nisso aqui e me dedicar. Então, quando eu saí da MTV, eu não queria trabalhar em lugar nenhum de TV. Falei, eu quero fazer meu filme, vou fazer o Califórnia, tinha outro nome na época. Quero fazer aquele filme, minha ficção, nunca vou ser feliz se eu não fizer, tarará, tarará. Que ano E foi assim, isso era... A MTV acabou em 2013, né? Ela começou a ficar estranha já nessa época que eu saí, foi 2011, eu acho. Foi quando a gente sentiu que o negócio tava, que o bagulho tava louco. E aí o panorama cultural também já estava no Brasil, já era outro, né? Como? O panorama cultural no Brasil já era outro. Em que sentido você diz? Ah, já tinha, né, uma retomada do cinema nacional, a gente já tinha filmes como Ah, muito, já muito. tinha, enfim, vários filmes que foram indicados Ah, ao Oscar, inclusive já tinha uma cena cultural acontecendo mais relevante do que quando tu entrou na MTV, né? inclusive, eu acho que talvez eu tenha perdido o bonde, porque, assim, a época que o cinema morreu, retomou, né, a chamada retomada do cinema brasileiro, que começa com Carlota Joaquina, que foi lançado, acho que em 93, ela foi indo, ela floresceu e ela foi muito, muito, muito bem, como você falou, com filmes brasileiros indicados ao Oscar, com filmes brasileiros, não só filme estrangeiro, como Melhor Direção, Cidade de Deus, teve 3 indicações ao Oscar, se não me engano, 3 ou 4. Sim, Foi ganhou melhor edição, se não me direção, fotografia, montagem e roteiro, acho que foram 4, se não me engano. áudio não A teve gente teve... também. Oi? A trilha também não teve alguma coisa? Eu acho que não. A gente pode checar isso, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Mas a gente teve o Central do Brasil, que levou a Fernanda Montenegro ao Oscar como melhor atriz na indicação. Lembra? Além de ter ganhado o Urso de Ouro em Berlim, foi um filme que foi indicado ao melhor filme estrangeiro e melhor atriz. A gente teve outros filmes brasileiros que também concorreram nas categorias do Oscar e culminou, na verdade, infelizmente, a gente já começou a falar isso, que esse ciclo de ouro da Ancine, o auge dele foi também marcou o final dele, que foi quando, em 2019, o Bacurau e a Vida Invisível foram para Cannes representar o Brasil e ganharam prêmios. Foi o auge e, ao mesmo tempo, e a Petra foi indicada com o Democracia em Vertigem para melhor documentário no Oscar. Então, foi um ano muito glorioso para o cinema brasileiro e para o Brasil. E foi justamente quando o governo Bolsonaro foi lá e barrou e asfixiou todas as operações da Ancine. É curioso porque a indústria do cinema ele tem um tempo de preparo e maturação. Então, por exemplo, para 2019 a gente está num auge desses. Isso começou, imagino, 2015, 2017, né? Até no mínimo 2 anos antes, né? A pré-produção e tudo. Acho Pessoal, que vocês podem 3 anos. A média é uns 3 anos, né? Que é assim que você tem o roteiro pronto, coloca nesses mecanismos de fomento, filmar, elenco, papapá, e até conseguir coisa. Acho que é isso, uns 2, 3 anos, sim. Pessoal, podem ir mandando perguntas aqui no chat que a gente vai lendo. Aqui a Luísa falou que as mulheres têm dificuldade de conseguir dinheiro para produzir filmes e o cinema brasileiro foi retomado com Carlota Joaquina, dirigido por Carla Camurati. O que dizer sobre esta contradição? É mesmo, Luísa? Sabe o que é essa contradição? É o patriarcado não querendo que as mulheres façam filmes, entendeu? Exato. Foi difícil para eles aceitarem que foi uma mulher, um filme de mulher. Celebra-se e tal, mas para você ter uma ideia, eu ouvi isso da boca de um colega meu, tudo bem que ele é mais velho, um pouco desantenado com os movimentos, mas assim... Tudo bem nada, nada bem. Azar é o dele. Não, a discussão era bem a seguinte, era sobre editais, o que a Ancine deveria fazer em relação a essa desigualdade. Então, uma grande luta das mulheres, nós cineastas, as mulheres do audiovisual, era os editais, eles têm que ter uma cláusula que diz assim, vocês não podem premiar só filmes de homens. Não pode, gente, acabou esse tempo.
Não pode mais, acabou, não dá mais, é inaceitável. Então, assim, a gente tem poucas mulheres, tá certo? Então, quando você tem uma desigualdade desse jeito, o que você faz para mitigar, diminuir essa desigualdade? Como é que você vai fazer com que o cinema brasileiro tenha mais filmes de mulheres? A gente vai ter que, por um período, tá? Por um período, a gente não sabe quanto tempo, a gente vai ter que ter cotas, um sistema de cotas. As cotas servem, sejam elas raciais, sejam elas de gênero, sejam elas o que for, elas servem para reparar desigualdades históricas, tá certo? Então, assim, historicamente, as mulheres foram apartadas do fazer cinematográfico. Isso é uma história que eu vou contar no nosso curso, tá? Que vocês não sei se vocês sabem disso, mas no começo, em Hollywood, as mulheres eram maioria no meio cinematográfico, eram elas que faziam os filmes, elas eram diretoras, roteiristas, montadoras, elas faziam tudo, entendeu? E foi só quando virou um negócio lucrativo é que os homens entraram, fizeram sindicatos que as mulheres não podiam fazer parte e elas foram expulsas, literalmente. E isso é uma coisa com que a gente está lidando até hoje, gente. Até hoje, tá? Então, assim, mais de 100 anos depois. Então, vamos ficar ligados. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu ouvi quando a gente estava nessa discussão das cotas, dos editais da Ancine, um colega meu falou assim, ele falou, mas acho injusto isso de ter cota para mulher. Eu falei, por que você acha injusto, fulano? Não vou falar o nome dele para não denunciar. Ô, fulano, por que você acha injusto? Ele falou, não, tem que ser proporcional. Eu falei, não, tem que ser proporcional ao que é? Proporcional ao que é? O número de inscrições? Ele falou, não, durante um tempo a gente vai precisar ter filmes de mulheres indo para os cinemas, sendo lançados comercialmente, ganhando prêmio em festival para outras mulheres que estão começando a fazer cinema entenderem que elas podem fazer isso, porque hoje o que acontece é que elas nem cogitam fazer. Isso que a gente chama de representatividade. A gente tem que ter filmes de mulheres, porque cada mulher que faz um filme, ela abre a porta para outra mulher, porque essa mulher que faz um filme, esse filme entra em cartaz, outras mulheres que querem fazer cinema, jovens aspirantes, elas olham aquilo e falam, puxa, então eu posso também fazer isso. Se é uma mulher que está dirigindo um filme, eu também posso dirigir um filme. Porque o exemplo que foi dado historicamente para nós mulheres durante esse tempo todo era que nós não podíamos fazer filmes. Era só filme de homem, gente. Só tinha filme de homem. Em todos os lugares. Era no cinema, era nos festivais, era no Oscar, só filme de homem, entendeu? Então, quando a gente fala... Aí eu falei para ele, falei, olha, então a gente tem que ter mais filmes de mulheres. Durante um tempo, a gente vai ter que realmente fazer esse esforço, né? Para ter mais filmes de mulheres, para que outras mulheres venham. Aí um dia a gente nem vai precisar de cota, porque a gente vai ter naturalmente mulheres nas comissões que aprovam os roteiros e que escolhem quais filmes serão feitos, quais filmes serão premiados. A gente não vai nem precisar pensar sobre isso. Olha que legal que vai ser. Só que, por enquanto, a gente vai precisar. Aí falou, não sei se eu acho justo isso. Eu falei, então por que você acha que tem pouco filme de mulher, então, André? Me explica. Você tem outra explicação? Olha, já deixou escapar o nome. Fala, qual é? Por que você acha que tem pouco filme de mulher? Aí ele falou, porque elas não são tão interessadas, talvez, em dirigir. Não, só homem que quer ser diretor de cinema, né? Bonito. Então, nessa hora, aí tudo que você faz de comunicação violenta, tudo que você estuda para fazer escutativa, todo aquele papo, né? A gente tem que saber, ouvir, entender. A gente possessa com isso, possessa. Falou, não tem condição. Eu falei, você, amigo, você tem que se ligar. Eu entendeu? já vou emendar uma pergunta. É possível que você ache. Já vou emendar aqui uma pergunta que veio das nossas redes, que tem super a ver com o que a gente está falando, que são sobre os desafios de ser mulher no audiovisual e como você enxerga a evolução, ou não evolução, dessa relação nos mais de 20 anos de carreira. Imagino que de 20 anos para cá deva ter tido uma evolução ainda que mínima, mas pelo visto do início de Hollywood para hoje, de fato não teve, né? Não, claro que eu vejo mudança. Eu acho que a mudança está vindo mais forte agora, né? Então, o que a gente teve? Esse ano, a gente teve o segundo filme dirigido por uma mulher a ganhar o Oscar de melhor filme, né? O primeiro tinha sido Piano,
que é em 93. Não, desculpa, isso é Cannes, desculpa. O primeiro tinha sido Guerra ao Terror, da Catherine Bigelow, que a gente não vai falar no nosso curso sobre a Catherine Bigelow, mas foi um filme muito importante, né? Porque ganhou o Oscar de melhor filme. Ainda que seja um filme de guerra, que não tem uma narrativa feminina, classificada como feminina, que não tem um protagonismo feminino, nada disso, foi dirigido por uma mulher, a gente não pode ignorar esse fato. Agora, em 2021, do filme da Chloe Zhao, foi o segundo filme na história do Oscar. São mais de 90 anos de história, gente. Então, na história do Oscar, o segundo filme dirigido por uma mulher ganhou o Oscar de melhor filme. Em Cannes, tá? A gente tem sempre desses dois parâmetros, né? O Oscar é o maior prêmio da indústria, enfim, realmente a consagração absoluta da pessoa que faz cinema, sobretudo esse cinema, o que a gente chama de cinemão, cinema dominante, cinema mainstream, né? Uhum. O outro parâmetro que a gente tem é o Festival de Cinema de Cannes, que também, né, um cinema de autor, ele é muito consagrado dentro do que a gente chama do cinema de arte, né? Também está mais ligado ao cinema europeu e cinema mundial, de uma forma geral. Também, a gente fala, nossa, Festival de Cinema de Cannes, deve ter mais mulher, né? Então, não, o primeiro filme que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes foi O Piano, o filme da Jane Campion, isso foi em 93, e ela, ainda por cima, dividiu essa palma com outro filme que foi dirigido por um homem, óbvio. Então, agora, 2021, o segundo filme na história do Festival de Cinema de Cannes ganhou a Palma de Ouro, que foi o Titane, da Júlia Ducournau, o filme que estava agora na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então, eu acho que esses dois marcos são super importantes para a gente entender que, de fato, as mulheres, não só as cineastas, mas as mulheres da indústria como um todo, as atrizes, as produtoras e mulheres interessadas nesse assunto em geral, estão falando, vocês estão comendo bola, não dá para ficar premiando só filme de menino, entendeu? Como diz uma amiga minha, só filme de boy, não dá, entendeu? Então, não dá, a gente tem que abrir o nosso olhar, a gente tem que diversificar, e essa é uma luta que não é só das mulheres, é uma luta, acho que, de todo mundo, dos homens, inclusive, porque todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha quando você tem uma diversidade de olhar, quando você tem uma abertura de narrativas, né, para outras narrativas. Todo mundo ganha. Quando a gente entende que assim, o nosso olhar não é único no mundo, sabe? Então, não existe nenhuma razão para o cinema ser esse meio desigual, porque não há nada, isso é uma frase que a considerada a primeira cineasta do mundo, né, que é a Alice Guy Blaché, também, eu vou falar sobre ela também no curso, ela fala assim, não existe nada na feitura de um filme que não possa ser feito por uma mulher da mesma maneira, com a mesma desenvoltura que um homem. Nada, sabe assim? Porque você pode falar, mas assim, a maquinária, por exemplo, precisa de músculos, precisa de força. Eu tenho um monte de exemplos de mulheres que fazem maquinária. Você precisa só ser um pouco mais musculosa, ter um pouco mais de força, volume, não sei o quê, de músculo para conseguir fazer, assim, mas assim, nem isso dá para você dizer que precisa ser homem, entendeu? Nem isso. Quanto mais as funções criativas, né? Direção, roteiro, montagem, fotografia, direção de arte, nada, gente, nada. O que explica ser um meio tão dominado por homens? O que explica? Eu acho que tem uma questão também relacionado à jornada de trabalho, né? Porque quando, uma vez que inicia o processo de produção de um filme, são jornadas longas e diárias também, né? E eu acho que tem um pouco desse machismo também da mulher que tem que ficar em casa, do lar, com a família e com as crianças, e acho que tem esse mito de que a mulher não consegue conciliar a vida profissional enquanto no cinema com uma vida do lar, né? Que também imagino que seja Não, isso é uma loucura, né? Porque você fala, porque daí aí fica muito escancarado o fato de que os caras acham de que criar uma criança é função da mulher, né? Exato. Esse filho é só dela. Isso acontece durante 6 meses da vida daquela criança,
entendeu? O resto, quando a criança não mama mais no peito, qual que é a razão para que a mulher continue fazendo todas as coisas daquela criança? Nenhuma, né? Só tem uma coisa que só a mulher pode fazer, que é dar de mamar no peito. Pode ter mamadeira também, daí não precisa nem ser a mulher. Então, assim, isso é mais uma imposição dessa cultura, né, de que criar os filhos é a função da mulher e não do cara. E é engraçado, você falou isso, eu estava vendo aqueles cenas de um casamento, né? Vocês viram esse filme esse filme não, a série agora que está na HBO, com a Jessica Chastain e o Oscar Isaac? Não vi ainda. Que tem uma inversão de papéis ali, né? Porque inversão, bem aspas, tá, gente? Inversão dos arquétipos, eu diria. Que é o seguinte, ela é a provedora da família, ela é uma executiva bem-sucedida, que ganha muito mais que ele, que é um professor intelectual, que tem uma carreira acadêmica, mas que não ganha muito dinheiro, depende do dinheiro dela. Eles têm uma filha, quem cuida da filha é ele, é muito mais ele. Ela se apaixona por um outro cara, sai de casa e ele fica com a função ali, né? Sobra para ele criar, educar aquela menina, a filha deles. E aí as pessoas ficam, nossa, mas quem que é o vilão, né? Com quem você se identifica e tudo mais. E óbvio que o fato de ser uma mulher que abandona a família, ela faz várias crueldades com ele, inclusive, assim, é uma coisa que você realmente questiona as posições dela, você fica com raiva dela, até eu fiquei, enfim, é natural que a gente fique. Mas, se fosse um cara, será que ela seria tão... Porque os caras fazem isso o tempo inteiro. Sim, é mais normal ver isso na posição de provedores, eles abandonam as famílias, eles fazem isso o tempo todo, né? E a função de cuidar, de criar, educar uma criança sobra sempre a mulher e a gente não acha que que é foda fazer isso. A gente só acha que é assim mesmo, a gente. Estou dizendo assim, a sociedade como um todo, né? Não estou falando eu pessoalmente, óbvio. Mas a gente acredita-se que a mulher, quando faz isso, quando cria um filho sozinha, ela não faz mais que obrigação. Isso está lá no job description da mulher. Exatamente. A gente falou um pouco sobre isso, mas, enfim, acho que vale a gente dar uma elucubrada. Se você acha que é mais difícil para uma mulher diretora captar recurso para os seus filmes, né? E essa pergunta vale tanto para um panorama nacional quanto para o panorama internacional. A gente conversou umas semanas atrás com a Nicole, que é fundadora da Holistics, que é uma startup de bem-estar. E a gente fez várias coisas da Holistics aqui. Então, a gente fez justamente essa pergunta, porque é uma startup que capta dinheiro para fazer, e o mercado financeiro é um mercado também dominado pelo público masculino. Tem uma estatística a quantidade de dólares que vai para indústrias com homens no comando versus a quantidade de dólares que vai para mulheres. Então, assim, e com a pandemia, infelizmente, a gente foi umas casinhas para trás, a gente regrediu. Por quê? Porque os homens, o mercado quer colocar dinheiro onde é mais seguro, e onde é mais seguro no homem branco. Gente, é uma loucura isso, né? Exato. Você acha uma loucura? Porque você fala assim, o que o homem branco fez de tão acertado que é para ter todo esse crédito? Exato! Que merda fizeram, meu Deus do céu! Gente, o mundo que tá por causa de homens brancos. Então é muito doido, né? Que para você mudar a cabeça das pessoas, assim, vamos falar só de pandemia. Vamos falar de pandemia? Qual foi o país exemplo que conseguiu, que nem teve quase mortos, que conseguiu sair da pandemia muito rápido, não sei o quê? Foi um país governado por uma mulher, gente. Exato. E aí tinha essa estatística, todos os países governados, que tinham presidentes mulheres, tiveram uma administração mais inteligente, mais eficiente, conseguiram sair da pandemia melhor. A economia, que é o que se fala, move o mundo, né, o dinheiro, a economia nesses países foi melhor do que os países que eram
que foram comandados por homens brancos. Não vou nem falar do Brasil, que é um homem branco escroto, horroroso, porque não precisa. Mas, olha as mulheres. Então, assim, gente, a gente precisa... É uma desconstrução, assim, que precisa ser feita na cabeça das pessoas, que é muito louca. Mesmo, é isso, empresas comandadas por homens, médicos homens ou médicas mulheres, sabe assim? É tudo. Essa crença limitante de que o homem branco é mais confiável é uma coisa que a gente precisa realmente repensar como humanidade. Exato, mas é que acaba que os tomadores de decisão são homens brancos que se identificam mais com homens brancos que acabam tendo se sentindo mais seguros e confortáveis com seus semelhantes, né? Então, à medida em que a gente tem justamente isso, premiações que têm cotas para mulheres, mulheres vendo outras mulheres sendo diretoras, mulheres vendo outras mulheres sendo presidentes, vice-presidentes, CEO de empresas de sucesso, cada vez mais a gente tende a puxar mais mulheres enfim, você está falando disso, por exemplo, uma das reivindicações no cinema, tá? Vou falar especificamente do cinema, que é a minha área. Quando a gente fala da importância da presença de mulheres, a gente não fala dessas mulheres só na direção, que é que é meu assunto, que é o tema do nosso curso de cinema e que é o que me interessa no momento, que é uma coisa que me move muito. A gente fala de mulheres em todas as etapas. Isso quer dizer o quê? Que vai das mulheres que que fazem roteiro, claro, que escrevem as histórias, mas das mulheres que escolhem dos editais ou nas empresas produtoras de cinema, quem é que escolhe quais são os projetos, os roteiros que serão filmados? Entendeu? Se você não tiver mulheres ali nesta etapa, você não vai ter filme de mulheres, né? Então, seja nos editais de fomento ao cinema, seja nas grandes empresas que falam sim ou não para tal filme, se vai ser feito ou não, nos streamings, em todos os lugares você tem que ter mulheres ali, naquela etapa, decidindo quais projetos sairão do papel para virar um filme ou uma série. Depois você tem que ter mulheres nas comissões de seleção dos festivais, que são as mulheres que vão falar, esse filme entra, esse filme não entra neste festival. Se você não tiver mulheres ali, você não vai ter filmes de mulheres no seu festival de cinema. Cannes, por exemplo, Veneza, por exemplo, Brasília, que seja, por exemplo, Gramado, etc. Bom, isso falando de festivais de cinema. Se você não tiver mulheres na crítica, ou seja, mulheres que escrevem sobre filmes de mulheres no jornal, nos sites especializados, ou onde quer que seja que você, né? Como é que você, espectador, se informa sobre tal filme, se vou ver ou não vou ver, quando você vai pegar ali sua sexta-feira, tem um dia hoje para ir ao cinema, como é que eu vou escolher o filme? Deixa eu ler a resenha, a crítica, não sei o quê. Se você, nesse espaço, não tiver uma mulher falando sobre filmes e cinema, você só vai escolher filmes feitos por homens. E assim vai, né, gente? Então, assim, você tem que ter mulheres em absolutamente todas as etapas de um filme, seja desde a realização ou a pré-realização, né? Vai ser feito ou não vai, até de que modo ele vai cair no mundo. Porque não adianta nada fazer filme se ninguém vai ver, tá certo? Você tem que ter uma plateia, você tem que ter gente assistindo. Então, como é que você vai estimular pessoas a assistirem um filme feito por uma mulher? Você vai ter uma crítica, e de preferência, se você tiver mulheres também nessa área, você vai ter uma diversidade de pensamento, de olhar, que vai conseguir assistir a um filme feito por uma mulher e falar, puta, esse filme é legal. Porque se você tiver só homens, é capaz de você ter, mas é capaz muito de você não ter. Exato. Também. A Aline Jones, nossa querida atriz e assinante Roupateca, levantou aqui a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. Sim, e aí, Flavinha, tudo bem? Oi. Prazer, Marina. Eu queria te perguntar, porque você é atriz e diretora, que são duas coisas também que eu faço, e eu queria que tu falasse um pouco sobre como foi esse dilema, que às vezes é um dilema, às vezes junto, às vezes parece que bate uma coisa com a outra, e também falar da tua relação
Porque hoje eu sinto, por exemplo, que existe uma aura em torno da profissão atriz que é super sexualizada, justamente porque os diretores são homens, e então a gente acaba ficando um pouco refém desse lugar mais sexualizado, porque é um mercado predominantemente masculino, que se usa de uma relação, às vezes, de poder, porque a gente sabe o quanto é difícil ser chamada para um bom trabalho e tudo mais. E é isso, queria que só que tu linkasse também com tu como diretora, chefiando, liderando um set de filmagem onde tem muitos homens. Então, a tua relação, por exemplo, com o diretor de fotografia, que às vezes é um rei e que tá ali ele, o seu tripé, né? E aí, como é que tu te relaciona com toda aquela estrutura machista e tu tendo ao mesmo tempo que levar a coisa adiante, assim? Se isso é uma coisa que já tá meio que superada ou não? Não, não tem nada superado, né, Aline? Eu vou falar superado, eu digo, talvez na tua trajetória interna tu já passou por isso há muito É tempo. louco você falar isso, porque assim, essa consciência de que havia algo errado, que precisava ser mudado e tal, isso eu não tinha quando eu comecei a trabalhar em cinema, entendeu? Eu acho que assim, a gente teve nos últimos anos uma grande evolução no pensamento, né, na nossa militância, na nossa consciência, e não só do machismo, mas também do racismo, quer dizer, uma série de confusões e de preconceitos. Não, imagina, eu fui uma adolescente nos anos 80, gente, eu ria, sei lá, os Trapalhões, você pega os Trapalhões, eram as coisas mais engraçadas, mas era assim, as piadas que você pega hoje, você fala assim, gente, como é que eu ria disso? Como é que as pessoas riam disso? Uma coisa muito preconceituosa. Uma amiga minha estava me contando que a coisa que eu mais amava e achava mais incrível quando eu era adolescente, que era, sei lá, TV pirata, com gente muito foda, gente. Pessoas, assim, que hoje são gente que a gente adora, e gente consciente, gente militante, mas o que se fazia na época era piada em cima de preconceito. O humor brasileiro, por exemplo, ele mudou muito, né? Eu acho que a gente tem uma nova geração de humoristas que falaram assim, gente, não tem graça rir do oprimido, vamos parar de fazer piada com pessoas que são oprimidas, né? Você rir de quem, né, humilhar quem já é naturalmente oprimido, não tem a menor graça. A gente tem que, na verdade, fazer humor com os poderosos, entendeu? Eu acho que isso é um grande ganho da nossa cultura e do nosso humor, do nosso, enfim, da nossa brasilidade, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma grande corrente vindo do lado contrário, mas enfim, eu estou focando aqui no que eu acho que é o positivo. Então, a questão da mulher, eu acho que também passa por isso, assim, da gente não ter muita consciência do que significa uma hipersexualização da mulher, do que significa a mulher conseguir se colocar, né, de ser protagonista só quando ela está nesse lugar da mulher desejada, né? Acho que tudo isso são coisas para a gente se perguntar se é isso que a gente quer, nós como, de novo, não só mulheres, nós como sociedade, como humanidade, eu diria até, né? Então, é óbvio que isso existe, porém, existe também os exemplos que são as mulheres que se emanciparam, né? Porque ao mesmo tempo que tem uma hipersexualização, existe uma grande repressão também. Então, não é toda mulher que mostra o corpo que faz aquilo com o mesmo significado, né? Tem mulheres que mostram o corpo porque estão atendendo a desejo masculino, e tem mulheres que mostram o corpo como uma forma de emancipação, de falar assim, meu corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero, e você, né, careta, né, mala leite na cara dos puretas, das caretas, você não vai me dizer como é que eu tenho que me vestir, como é que eu devo me portar, se eu devo mostrar meus seios ou não, entendeu? Então, existem muitas delicadezas e nuances aí nessa questão da sensualização da mulher, do corpo da mulher, que a gente tem que entender que não é tudo igual, né? Então, quando eu pego, por exemplo, uma Playboy dos anos 80 e eu vejo a Jeanne Sfat, por exemplo, posando nua,
eu não vejo uma mulher se vendendo ao sistema ou atendendo ao desejo masculino. Eu vejo uma mulher falando assim, meu corpo é meu e eu faço com ele o que eu quero, eu vou mostrar para quem eu quiser, a hora que eu quiser. Quando eu vejo a Leila Diniz, mesma coisa, mostrando a barriga de grávida, não sei o quê, nos anos 70, também eu vejo uma mulher, ela não está fazendo aquilo para agradar os homens, ela está falando assim, eu mando em mim, eu faço o que eu quero, né? Então, acho que tudo depende da forma como você se coloca e do que significa, né? Nem toda nudez é igual, e nem toda sensualização também é igual. Isso foi muito discutido quando a Anitta lançou aquele clipe, o clipe lá, aquele do bumbum, como é que chama, gente? Vai malandra, vai malandra. Todo mundo falou, nossa, mas a Anitta mostrou a bunda, não sei o quê, e mostrou a bunda cheia de celulite, não sei o quê. Aquilo era uma baita de uma afirmação, de falar assim, você está querendo que eu mostre minha bunda bonita, perfeita para você? Não, vou mostrar minha bunda cheia de celulite e eu vou mostrar como eu quiser, entendeu? A Anitta é isso, é uma baita de uma pessoa que se apropriou da sua história, da sua narrativa e falou, vou fazer o que eu quero. Não vem você, macho, me dizer o que eu tenho que fazer, entendeu? Não venha, porque eu não vou fazer o que você quer, vou fazer o que eu quero. Então, acho que essa autonomia é super importante. E hoje em dia eu vejo várias mulheres fazendo isso, assim, inclusive na música tem muito, assim, é muito incrível o papel que essas... eu hoje essa semana eu estou fazendo uma série filmando com várias mulheres, falando uma série que eu estou dirigindo, chamada Corpo a Corpo. Eu tenho feito muito esse questionamento, assim, essa discussão, sabe? E estou vendo que tem todo mundo, sabe, uma geração, ou mais do que uma geração, assim, tem uma nova cena musical de mulheres que estão tomando as rédeas assim, da própria da própria corporalidade, sabe, da própria expressão corporal, falando assim, cara, se eu quiser ficar pelada, eu vou ficar, e ninguém vai e não é para agradar ninguém, nenhum patriarcado, vou fazer o que eu quero, sabe? E até me perdi o que você estava perguntando. Você tinha uma segunda pergunta que era... Essa tua questão de ser diretora, atriz, e a questão de dirigir um set de filmagem. Sim, isso foi interessante. Sim. Olha, quando eu fiz o Califórnia, que foi o filme que eu lancei em 2016, final de 2015, na verdade, era uma época em que, quando eu filmei, foi 2014, que foi justamente um período em que essa primavera feminista começou a acontecer, né? As discussões sobre as mulheres no cinema e funções que, historicamente, a gente tinha sido apartada delas, etc. E eu não tinha essa consciência de falar assim, eu vou fazer uma equipe só de mulheres, porque eu acho que tem que ser... Não, eu fiz uma equipe só de mulheres porque eu achava que era isso que eu precisava. Eu precisava estar cercada de mulheres para contar a história de uma mulher, de uma menina, na verdade, né? Desde o momento em que ela tem a primeira menstruação até a primeira transa. Esse era o recorte do meu filme. Sempre foi. O Califórnia eu não sabia nada dele, mas eu sabia disso. Quando eu não sabia nada dele, né? Vai começar com a primeira menstruação dela e vai terminar na primeira transa. Eu quero contar essa história, do que acontece na vida de uma mulher nessa história, e evoluir para o fato de que eu queria contar a história desta mulher que descobre a sexualidade, na verdade, que tem essa primeira vivência junto com a epidemia do HIV. Então, isso era o que eu tinha. Então, para contar essa história, eu falei, eu preciso de mulheres. E foi aí que eu chamei uma fotógrafa mulher, que foi a Flora Dias. Foi aí que eu chamei uma diretora de arte mulher, Ana Mara Abreu. Foi aí que eu tive minha protagonista, que hoje é um ser não binário, que é Aren Galo. Na época era Clara Galo. Tinha a Júlia Setembrino fazendo a produção executiva. Eu falei, bom, enfim, eu só tinha equipe de mulheres. Só o montador que não foi mulher, foi o Bernardo. E aí, quando eu me vi cercada de mulheres, eu falei, nossa, que legal! E fiquei até surpresa, mas aquilo tinha sido muito natural para mim. Hoje, para fazer essa série que eu te falei, que eu contei para vocês, a minha equipe é toda feminina, mas aí já foi uma ação afirmativa. Aí eu falei assim, eu só quero ou mulheres, ou pessoas trans, ou pessoas não binárias, eu quero
eu acho que na posição que eu estou hoje, né, de conseguir fazer uma série no Brasil, sabe, de conseguir filmar, eu tenho que dar espaço para essas pessoas, né? Para mim não fazia sentido eu fazer, não, vou fazer uma equipe, então agora um monte de boy branco. Não, gente, não. Eu sou casada com um, inclusive, né? Mas não, sabe, eu vou dar trabalho para essas pessoas, entendeu? Porque são essas pessoas que estão há muito tempo aí na luta por um espaço, sabe? E é legal, porque a gente chega nos lugares e todo mundo nota, assim, fala assim, nossa, uma equipe só de mulher? Só de mulher. Mulher no som uma mulher no som, olha só. Mulher na fotografia todo mundo mulheres, né? Ou, no caso, também tem uma pessoa não binária, mas assim, é isso. Então, eu lembro que na época do Califórnia, só respondendo a sua pergunta sobre como é que isso era visto, eu me lembro que eu não tive muita dificuldade, porque eu acho que eu talvez não enxergasse muito, e eu nunca dei muita importância para isso, mas a Júlia, que é a produtora executiva, ela reclamava, ela falava assim, cara, os caras não respeitam. Eu falei, como assim? Eu falo uma coisa, eles fazem outra. E assim, é a terceira vez que acontece isso. Eu falei, como assim, Júlia? Eu falei, cara, eles não me reconhecem como produtora executiva, porque eu sou mulher, porque eu sou mais nova, entendeu? Eles não me reconhecem, eles não falam, eles não fazem o que eu falo para eles fazerem, entendeu? É uma coisa assim muito, muito desrespeitosa, sabe? Então é uma coisa que a gente sente, entendeu? É uma caminhada. E voltando aqui um pouco para o curso de cinema, o que levou vocês a desenvolver esse curso e como que eles têm acontecido, né? Como funcionam as escolhas do tema, as dinâmicas da aula, didáticas e tudo mais? Então, assim, a gente começou como uma coisa da pandemia, né? Porque enfim, quando a gente foi para dentro de casa e começou a fazer muita coisa pelo Zoom e tal, a gente descobriu que eu descobri, pelo menos, que eu gostava muito de ter acesso a conhecimento, a informação, a fazer cursos em casa, né? Uma forma, sei lá, comecei a fazer muito mais curso do que eu faria se eu tivesse que ir até lá. Na verdade, começou com um curso que foi do Zé Miguel Wisnik, que eu fiz uma aula presencial, tinha pago o curso todo, e aí, veio a quarentena, a gente começou a fazer aula pelo Zoom. E aí eu falei, cara, esse negócio é muito legal, né? Porque, aí posso fazer, de repente, muito mais curso do que eu fazia antigamente. E foi o que aconteceu. Comecei a fazer curso de queijo vegano, aí fiz curso de Clarice Lispector, fiz curso de não sei o quê, e aí comecei a ver que era um formato interessante. E aí o Gustavo falou, cara, você gosta de fazer curso? Por que a gente não faz um curso de cinema? Né? Já que é um assunto que a gente gosta, a gente já tinha começado a fazer o nosso podcast de cinema, que também era um projeto que a gente tinha muito antigo. Cara, a gente vai fazer um podcast, a gente gosta tanto de podcast, vamos fazer um podcast que a gente fala dos filmes que a gente gosta e tal. Aí fica aquele projeto que fica ali, né, glim, 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 na sua cabeça, só na ideia, né? Só na ideia. Teve uma hora que a pandemia, mano, e agora? O que a gente faz? Bolsonaro, que já tinha fechado a Ancine, um monte de coisa projetos que a gente tinha, enfim, que a gente tinha que foram paralisados e que agora estão voltando ainda bem, mas assim, poucas possibilidades, né, para o audiovisual no Brasil hoje. E aí a gente falou, cara, vamos inventar umas coisas aí para a gente fazer. E aí a gente tinha tempo, falou, vamos fazer o podcast. Do podcast a gente evoluiu para o negócio do curso. O que a gente faria? A gente começou a pensar meio assim, sei lá, vamos lançar a ideia, quem sabe, vamos ver se tem alguma adesão. Aí eu falei, gente, pensando em fazer um curso e tal. Aí a Carla, que está aqui com a gente, a Carla falou, você vai fazer um curso? Eu falei, Carla, não sei, a gente está pensando, a gente não sabe muito bem ainda. Eu falei assim, deixa eu produzir para vocês. E aí foi a Carla que foi lá e falou, vamos botar esse negócio em prática e tal. E a Carla já tinha feito eu já tinha feito, inclusive, cursos. Um dos cursos que eu fiz tinha sido justamente a Carla tinha produzido um curso da Janaína Leite, desses cursos online e tal, que eu falei que eu fiz um monte. E aí a gente levantou e falou, o formato é esse, são 4 aulas, um filme para cada aula. E aí os primeiros 3 módulos foram sempre de cineastas homens, brancos. Imagina, né? Os caras que mais fizeram filme na vida, né, foram sempre, a grande maioria foram esses, né? Então, a gente pegou os nossos favoritos da vida, né? Hitchcock, primeiro, depois Stanley Kubrick, depois o Almodóvar, que foi maravilhoso. E foi o nosso curso de maior sucesso, foi incrível.
E então o formato é muito simples, 4 aulas, 2 horas cada aula, terças-feiras, das 19 às 21 horas, a gente depois tem meia hora que a gente abre para perguntas. E aí, quando a gente falei, só que desde o começo eu falei, a gente precisa fazer um curso de mulheres, a gente vai fazer um curso de mulheres, porque como é possível, esse é o meu grande tema. Eu fiz uma TED no ano passado sobre isso, uma TED Talks sobre isso. Falei, como é que a gente não vai fazer um curso de mulheres? E aí a gente ficou tentando falar qual mulher que teria um apelo, né? Assim, que teria uma conexão com o público, porque a gente está falando, né, de temas que a gente quer que seja pop, a gente quer que seja fácil, que as pessoas tenham acesso aos filmes, etc. Aí a gente pensou, falei, puta, é muito difícil uma mulher só a gente conseguir fazer 4 aulas e que tenha aderência, né, do público como um todo. No entanto, eu acho que uma grande coisa é a gente justamente discutir essa questão do porquê que a gente tem tão poucas diretoras mulheres no mundo. E aí, vamos fazer um panorama, num primeiro momento, esse panorama desse curso sobre mulheres e de falar sobre isso, do porquê que a gente tem que ter poucas diretoras mulheres no mundo, para justamente localizar, né? Porque é isso, como eu falei, é uma grande questão o fato da gente ter tão poucas diretoras mulheres no mundo. Então, a gente fez uma escolha que é de pegar filmes que tenham marcado de alguma forma esses grandes cânones, né, que são as premiações ou filmes que fizeram muito sucesso. Então a gente começa com a Jane Campion e o Piano em 93, que é o filme que ganhou a primeira Palma de Ouro, né, um filme de mulher que ganhou a Palma de Ouro. Depois a gente vai para Sofia Coppola com Encontros e Desencontros, um filme que foi muito popular, muito querido, as pessoas amam. Um filme que teve isso, conectou muito assim com o público. A Sofia é uma popstar, né? Aí depois a gente vai para Greta Gerwig, que é outra querida também, atriz, super consagrada, engraçada, pessoa, enfim, demais, vai fazer o Lady Bird. E aí o último é o Nomadland, da Chloe Zhao, que foi o segundo filme dirigido por uma mulher que ganhou o Oscar de melhor filme. E a Chloe Zhao vai estrear agora, dia 4. Dia 4 é amanhã? Que dia é hoje? Amanhã. Estreia o Eternos, que é o filme da Marvel, que é um baita de um blockbuster, entendeu? Dirigido por uma mulher chinesa, entendeu? Assim, tudo, né? Muito, como a gente fala, em inglês eles falam underdog, né? Azarão, né? Aquela pessoa que ninguém esperava que fosse fazer aquilo. E a gente está muito ansioso. Então, basicamente, o curso é isso. São 4 aulas, 4 diretoras, e apontando, tentando localizar no tempo e no espaço, assim, como que foi para essas mulheres fazerem esses filmes e o que a gente quer para o futuro também, né? Porque é disso que se trata. Muito bom. Eu vou deixar aqui no nosso chat o link para quem é do Clube Roupateca, da Roupateca, que quiser participar e escrever no curso, tem 30% de desconto. Só a gente tem 30% de desconto. Tem que vir por esse link aqui, que está por aqui, porque tem link também no meu perfil e no perfil do nosso podcast de cinema, mas não tem o da Roupateca. O da Roupateca tem que vir direto ali. Exatamente. Então, eu acho que a gente pode se encaminhar para a última pergunta, e eu vou pegar essa pergunta que veio da Caroline aqui do chat, que é como você vê o futuro do audiovisual no Brasil, principalmente para mulheres que estão começando, se existe terreno fértil? Olha, Caroline, você quer a resposta otimista? Olha, o que eu vou falar, o que eu quero, vai. Acho que talvez porque acho que uma das grandes crises que a gente tem hoje em dia, né, nesse Brasil que está tão inóspito tudo, eu acho que a gente tem a gente está com uma crise de imaginação. Então, acho que nada mais apropriado do que a gente imaginar o que a gente quer, sonhar. Né? Tem isso, assim, que Brasil que a gente sonha, o que a gente quer para o nosso futuro. Então, eu vou falar o que eu quero. Eu quero que a gente tenha um audiovisual com diversidade, não só para as mulheres,
brancas, mas também para as mulheres pretas, para os indígenas. Eu quero um audiovisual que consiga abarcar o que o Brasil tem de mais diverso e lindo. Quero filmes do norte, de Belém, né? Enfim, eu quero do Nordeste, do Piauí, do Maranhão, de Alagoas. Eu quero filme do Brasil inteiro e que a gente consiga, de fato, ter esse sentimento de nação, porque um país ele só existe quando você, através da sua expressão cultural, né? Um país que é como o governo Bolsonaro quer que a gente seja, que é só um fornecedor de matéria-prima, né? De carne, de soja para ração dos porcos na China, sei lá o que eles querem, entendeu? É muito ruim, né? O que a gente quer? A gente quer ser um país que tem uma cultura relevante, a gente quer um país que, poxa, que represente a nossa brasilidade, a nossa língua, a nossa cultura nos festivais internacionais. A gente quer ganhar o Oscar, que nem a Coreia do Sul fez, né? A Coreia do Sul está há 20 anos investindo em cultura, e aí a gente tem o quê? O Parasita, o primeiro filme de língua não inglesa que ganha o Oscar, a gente tem o Squid Game, que eu tenho 1000 restrições com a série, que é violenta pra caramba, mas assim, é a série mais vista na Netflix, da história da Netflix. É isso que eu quero, é isso que a gente quer. A gente quer bombar no mundo inteiro. A gente quer que nosso cinema, nossas séries, nossa música, nossa dança, nossa literatura, a gente quer bombar no mundo. Para isso a gente tem que fomentar, a gente tem que deixar o terreno fértil para esses artistas, para essas pessoas se expressarem, sabe? Para que a gente consiga criar filmes, séries, música, livros, peças, o que for, entendeu? É isso que eu quero. Isso eu quero, Mário Alberto. Porta dos Fundos. Pessoal, se alguém quiser fazer mais uma última pergunta aqui, acho que um paralelo que a gente não fez. Do Maranhão, é isso aí, quero o cinema do Maranhão, Maria Luísa. Eu lembrei de um filme que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas eu sou gaúcha e é de uma diretora do Rio Grande do Sul que chama Yuli Gerbasi, que é Nuvem Rosa. Eu tô bem curiosa, louca para ver esse filme. Eu gosto muito da Ana Luísa também, da Ana Luísa Azevedo, ela é maravilhosa, diretora aí do Sul. Ah, é? O que ela fez? Ela fez Ai, gente, eu não vou lembrar agora. Da Casa de Cinema, Flavinha. Isso. Casa de Cinema. Ela fez agora Esses Olhos de Ernesto, mas o filme anterior dela, do adolescente, peraí, como é que chama? Diário de um Novo Mundo? Não. Não. Ai, gente. Mas tem diário, não tem? Eu tô com o nome do filme da Laís, As Melhores Coisas do Mundo, mas não é esse, não. É um filme de adolescente que ela fez. Uma graça de filme, esqueci. É um garoto. Bom, Ana Luísa Azevedo, maravilhosa diretora aí do Sul também. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando acho que a MTV representou para ti uma oportunidade quando tu estava saindo da faculdade de cinema e não tinha uma cadeia tradicional de cinema para se inserir. E hoje a gente tem esse mercado dos streamings, né? Que bem ou mal está super fomentando a indústria, né? O Netflix, a própria HBO e outros streamings que estão fazendo produção nacional, né? Eu acho que eles estão sendo a salvação da indústria nesse momento, me parece. É claro, com certeza. A questão é que, assim, quando o modelo de negócio dos streamings é o modelo que eles são donos de tudo e o produtor independente não é dono de nada. Não existe produtor independente nesses streamings. Ah, entendi. Então, é muito bom, não vou reclamar, a gente está ótimo, só que não pode ter só isso, né? São os únicos que estão produzindo no Brasil hoje, são os streamings, mas o produtor, isso está precarizando muito as produtoras brasileiras que, historicamente, viviam do seu próprio, das suas produções, assim, que tinham a propriedade intelectual das suas produções. Isso era uma grande, foi uma luta enorme que veio, né, inclusive da Ancine, né, com a lei das cotas de produto nacional qualificado e tudo mais. Então, quer dizer o quê? Que você, quando você faz um trabalho para os streamings, você vira um prestador de serviço unicamente. Você nunca vai ficar dono daquela obra. Posso dar meu corpo, minha alma, minha imagem, meu tudo
para uma série da Netflix, da HBO, da Amazon, e eu faria isso com o maior prazer, inclusive faço, mas eu nunca vou ter aquilo. Não, esse é um tijolinho que eu não vou colocar na minha casa, né? Eu vou colocar no mundo, porque muita gente vai ver, vai ser maravilhoso. Eu vou ter, durante algum tempo, vou ter trabalho, salário, vou pagar, vou empregar muita gente também, porque também você chama as pessoas e você. Mas você não é dono daquilo. Então, essa é uma grande questão também. A gente não pode ter só os streamings fomentando a produção audiovisual brasileira. A gente tem que ter uma diversidade de modelo de produção. Entendi. Bom, pessoal, acho que estamos chegando ao fim. Queria agradecer muito a Marina por participar. Não deixem de fazer o curso de cinema, que deve ser maravilhoso. Ai, vem, é muito gostoso, gente. É, assim, é super... passa muito rápido. A gente tem vários alunos, já ex-alunos, que já fizeram... Desde o primeiro, a gente foi só juntando, né? A nossa turma foi sempre... se repetindo e crescendo, e é muito gostoso de fazer. E não precisa assistir aos filmes antes, claro que é gostoso se você assiste, mas também, não deu tempo, sei lá, vai assistir a aula, depois você assiste o filme se você quiser, venha para a aula, depois você assiste o filme se você quiser. A gente mostra várias cenas, é muito ilustrativo, não precisa ter conhecimento prévio de cinema, nada disso. A gente é bem didático, assim, a gente adora conversar, mostrar e debater as ideias que, enfim, que vêm na nossa cabeça quando a gente assiste aos filmes. Então, é isso, é bem legal mesmo. E abre a cabeça, viu? Eu que estou estudando, assim, que a gente vai lá estudar, né, para falar, eu vejo coisas que eu nunca tinha visto, então, uma experiência bem legal. Muito bem.